O artigo de hoje é fácil? Não. O artigo de hoje, ele é gostoso? Também não. Mas ele traz uma novidade muito interessante sobre algo que nos aterroriza. Numa população que cada vez fica mais idosa, será que os canabinoides podem prevenir doenças neurodegenerativas tais como o Alzheimer? Então, essa foi a pergunta de um dos participantes do nosso canal aqui do Canabinal. Então, se eu fosse você, eu ficava até depois da vinheta para ouvir a resposta sobre isso. Esse é mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e vou trazer essa resposta hoje para vocês com um artigo maravilhoso. Bem, o artigo que eu vou trazer para responder essa pergunta hoje, ele é de 2023 e é de pesquisadores chineses. Ele é longo, ele traz muitos experimentos, muita coisa, muita, e complexos, né? Mas eu vou trazer aqui de uma forma resumida para que vocês, né, possam aproveitá-lo da melhor forma possível. O título, então, é Avaliando o canabidiol como agente terapêutico para prevenir e aliviar a neurodegeneração da doença de Alzheimer. Ah, todo mundo sabe, se não sabe, né, que a doença de Alzheimer ela traz um declínio cognitivo e de memória, sobretudo em virtude das neuroinflamações que são causadas no nosso cérebro, né. Então vocês conseguem ver aí, né, a imagem de do que seria um cérebro jovem e saudável, no meio um cérebro de um idoso e também saudável, e por fim a terceira imagem é o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer. Então vocês conseguem ver também na imagem abaixo que quanto mais vermelho, maior o nível de inflamação do cérebro. Então por aqui a gente já vê, uma diferença muito importante. Então, nessa outra imagem, né, vocês podem ver o cérebro, repleto por placas amiloides, que está em marrom, aí representado, e em azul são as proteínas tau, né. Então, o que que são beta-amiloides? São fragmentos de proteínas que se agrupam e formam essas placas amiloides, que é muito comum de se encontrar em pacientes com Alzheimer. Essas proteínas tau, elas também são encontradas de quando né, de forma inadequada, elas podem causar demência de outras ordens, como por exemplo, a doença de Parkinson também, né. Sabemos que o CBD possui propriedades neuroprotetivas e anti-inflamatórias, que acabam conservando a integridade neural. Mas será que o CBD pode prevenir a doença de Alzheimer? E se pode, qual é o mecanismo de ação? Então, para responder essa nossa pergunta, né, todas essas, os pesquisadores eles testaram o CBD, né, esse fitocannabinoide, em modelos in vivo e in vitro, submetendo, né, tanto as células in vitro quanto os ratos in vivo, a essas proteínas, como eu falei, beta-amiloides, né. Então é como se eles induzissem uma doença de Alzheimer nesses ratos e depois testassem, né, um veículo inerte, que vai ser sempre representado em azul aqui nos gráficos para vocês. Aí depois um outro grupo de ratos que recebeu as beta-amiloides e esse outro veículo, então vai estar em vermelho. E por fim vocês vão ter o grupo de ratos que recebeu a beta-amiloide, mas também foi tratado com CBD, que vai estar sempre em laranja. Então vocês vão ter sempre esse padrão: azul, nada; vermelho, tá com Alzheimer, né? E laranja, tá com Alzheimer, mas recebeu CBD. Então eu quero que vocês fixem isso, porque tudo daqui para frente vai ser baseado nessas cores, tá? Então fixem no laranja para ver o quanto que o CBD vai beneficiar tanto as células quanto os ratos, né? E também eles usaram uma análise de RNA-seq para elucidar o mecanismo de ação, como eu estava dizendo. Então vamos lá, que é muita coisa, hein? É muita coisa. Prepara-se, segura na cadeira, porque hoje vai longe aqui. Mas vale a pena, né? Foi difícil para mim também, não são métodos que eu estou acostumada, mas foi muito importante,
entender esse artigo. Então tenho o maior prazer apesar de ser longo, apresentar para vocês aqui, tá? Então segura na cadeira aí. Bom, o primeiro método que eu quero mostrar é o da cultura celular e teste de citotoxicidade in vitro. Então o que eles fizeram? Eles pegaram células, no esquema A aí vocês estão vendo, o desenho experimental esquemático, esqueminha, né? Então, primeiro, tá na figura B que vocês estão vendo aí, os autores avaliaram a citotoxicidade do CBD em células SH, SY, 5Y, sadias. O que é isso, né? São células utilizadas para a gente investigar doenças neurodegenerativas, tá? Então, pela figura B, a gente já vê que não se observou citotoxicidade do CBD nas células em todas as doses de CBD testadas, né? Em seguida, a gente vê essas mesmas células, né, na figura C, para a gente ver os efeitos do CBD na viabilidade delas, quando foram submetidas a beta-amiloides. Toda vez que eu falar beta-amiloide, vocês lembrarem aquelas placas lá, né, enfim. E o que essa figura C mostra? Que o CBD diminuiu a citotoxicidade nessas células, né, que foram induzidas pela beta-amiloide, de modo dose dependente, ou seja, quanto mais alta a dose do CBD, maior a viabilidade dessas células. Então isso é muito positivo, né? Mostrando que o CBD não apresenta toxicidade para essas células e, mais que isso, reverte a toxicidade que tinha sido induzida pelas beta-amiloides. Então esses dados estão todos apresentados como média e são todos dados estatisticamente significativos. Então isso é muito importante, né? Agora nós vamos para um outro método que utilizou, é um estudo pré-clínico em vivo, porque utilizou ratos, né? E ele utilizou um teste que se chama labirinto aquático de Morris. Bom, primeiro, né? Esse é um teste utilizado para avaliar o aprendizado e a memória de roedores, inclusive aqueles com doença de Alzheimer. Então, como é que funciona? Vocês estão vendo aí no esqueminha? Um roedor ele é colocado em um tanque de água opaca e deve encontrar a plataforma que está escondida ali naquele tanque para poder escapar, para poder se salvar, né? Então, para isso, ele tem que aprender um caminho que leve até essa plataforma que está escondida e depois ele também tem que lembrar na próxima vez que ele for colocado naquele tanque, né? Então, com esse método, a gente mede a capacidade do animal de aprender e lembrar a localização dessa plataforma ao longo de dias, tá? Então, conforme vocês podem ver agora aí no esquema A do artigo, né, ele mostra esse esquema experimental do projeto. Então, depois de aprenderem o caminho para se salvarem, né, esses ratos, eles foram administrados com essa beta-amiloide, né, ou seja, eles induziram Alzheimer nesses ratos, né, falando de uma forma grosseira, e em seguida um grupo em laranja então, né, foi tratado com o CBD, 25 miligramas por quilo e outras doses, enquanto que o outro grupo que recebeu beta-amiloide, tá lá com Alzheimer, ele não recebeu nada, não foi tratado com CBD, que está em vermelho, né. E aí, em seguida, você tem o esqueminha B e C, que mede a distância e a velocidade que esses ratos levaram no primeiro dia de experimento, né. E aí, já no esquema D, o que você vê? Olha que legal. O D, a figura D mostra, né, o gráfico, o tempo que demorou para os ratos localizarem a plataforma durante o ensaio final, que é depois de 5 dias, né, de teste. Então, o grupo laranja reduziu muito em relação ao grupo vermelho, que foi aquele que não recebeu o CBD, né? Depois de receber os betas-amiloides. Já o grupo laranja, ele ficou muito parecido com o grupo controle, azul. Ou seja, aquele grupo que nem recebeu beta-amiloide. Então, o grupo azul é o grupo, digamos, de ratos normais, que não tinham nem doença de Alzheimer. Então, o laranja, que recebeu o tratamento com CBD, estava muito igual ao azul. Isso é muito legal. Depois, a gente vê na figura F, mostra a trajetória das natações desses ratos em busca da plataforma durante esses testes, né? Então vocês conseguem ver nitidamente, né, que primeiro tanque é o controle, é aquele que nem estava submetido à doença de Alzheimer, né, digamos assim. Depois, o segundo tanque é aquele aonde os ratos receberam as beta-amiloides e não receberam o CBD. Olha o tanto que eles tiveram que nadar para achar a plataforma e se salvar, né?
Já a terceira imagem, que é esse AD mais CBD, né, são os ratos que tinham Alzheimer, digamos, né, e receberam CBD. Então eles tiveram bem mais, acharam bem mais rápido, né, tiveram que nadar bem menos para achar, mostrando o quê? Que melhorou a memória, né, desses ratos depois que receberam, foram tratados com CBD. Então, são resultados muito positivos também, embora sejam testes pré-clínicos, muito, muito positivo para a doença de Alzheimer. Depois, um outro método é aquele do RNA-seq, ou seja, fornece a expressão gênica na amostra. Então, os autores, eles analisaram a expressão do RNA mensageiro de várias proteínas sinápticas que são essenciais, né? Então, eu não vou falar o nome de todas elas aqui, mas vocês podem ver agora pela imagem, né? Que a figura, por exemplo, do A até o E, tá? Na figura do A até o E são várias proteínas, né? Então, os grupos de rato que receberam, que tinham a doença de Alzheimer, né, que estão em vermelho aí, a expressão dessas proteínas foi muito reduzida, né? Ao passo que no grupo que recebeu, que tem doença de Alzheimer, mas recebeu CBD, foram restabelecidos esses níveis estatisticamente, ou seja, aumentaram esses níveis, né? Mostrando o quê? Que o tratamento com CBD ele é favorável para quem já tem essa doença. Você consegue reverter aqui a expressão dessas proteínas, né? Quanto aos fatores neurotróficos, tanto aquele derivado de células gliais, que a gente conhece como GDNF, quanto o de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, esses fatores, para quem não sabe, eles são fundamentais para a sobrevivência e regeneração dos neurônios, né? E nesse experimento, utilizando esses modelos que a gente está vendo aí, a gente vê que a expressão desses dois fatores foi significantemente reduzida quando eu submeto os ratos à doença de Alzheimer. E quando eu trato o grupo em laranja com o CBD, o que acontece? Esses fatores sobem. Então, vocês podem ver também aí na figura G e F e H o quanto, né, que o laranja subiu em relação ao vermelho, que ficou ali deprimido. Então, isso é muito também importante para a prevenção da doença. Então, resumindo, em essência, o CBD parece aliviar a disfunção sináptica e confere neuroproteção, ou seja, prevenção e alívio da doença de Alzheimer em ratos induzidos pelas beta-amiloides. Um outro experimento, também usando o mesmo método, ele mostrou que os ratos com doença de Alzheimer, sem receber o CBD, que está aí em vermelho, e os ratos com Alzheimer recebendo CBD, que está aí na imagem em laranja, respondiam diferentemente, né, à expressão de dois marcadores que são responsáveis por gerar inflamação e estão relacionados com a doença de Alzheimer. Então, a gente pode ver aqui que a alta expressão tanto do TNF-alfa e do MCP1, eles não são favoráveis para a doença de Alzheimer, né? Para nenhuma, já que geram inflamação no cérebro. E os dados demonstram que o CBD reduziu significativamente os níveis de RNA mensageiro desses marcadores, a expressão desses marcadores, no grupo de ratos que foi tratado com CBD depois de induzirem a doença de Alzheimer neles, que é o em laranja aí. Também estudos de imunofluorescência usando o fator inflamatório 1, né, identificaram a expressão desse fator nas regiões do córtex dos ratos submetidos a beta-amiloide, que é a figura vermelha aí ao lado. Quando tratados com CBD, que são o grupo dos ratos em laranja, essa ativação diminuiu. Portanto, esses dados são muito positivos também na doença de Alzheimer. Ainda, estudos de imunofluorescência mostrando a expressão do fator inflamatório 1 nas regiões DG e CA2 no hipocampo dos ratos submetidos à doença de Alzheimer, né? Vocês podem ver aí o que acontece, né? Existe um aumento, então,
da expressão desse fator que inflama, né? Os ratos que foram tratados, que tinham, né, doença de Alzheimer, que foram tratados com CBD, tiveram uma diminuição dessa ativação, vocês podem ver em laranja aí. Portanto, também são dados muito positivos na doença de Alzheimer. E da mesma forma, a gente observa um aumento da expressão do GFPA, que é um marcador da doença de Alzheimer, também nas regiões DG e CA2, no hipocampo, após a exposição dos ratos à doença de Alzheimer, que é a figura em vermelho que está aí, né? Quando você trata esses animais com CBD, o que acontece? Diminui também essa expressão. E, portanto, que é o laranja, portanto, esses dados são muito positivos na doença de Alzheimer também. Aí, para finalizar, os autores mencionam doses que seriam preventivas, né? Segundo a literatura científica. Eles dizem assim, olha, as pessoas com mais idade, sobretudo, deveriam usar como um suplemento, né? Cerca de 115 miligramas de CBD, não fica claro se é ao dia, imagino que sim, sendo suficiente para uma pessoa de 60 quilos, tomando via oral, né? Que seria uma forma de prevenir a doença de Alzheimer. No entanto, eles ressaltam seu papel potencial na prevenção da doença de Alzheimer e a gestão dela, né, permanece visivelmente ausente nas diretrizes contemporâneas da saúde preventiva, né? Eles trazem essa crítica, falando, olha, a gente viu aqui que ele, né, mas por que não se coloca isso como uma suplementação? Então, os autores concluem, nossa pesquisa comprova a eficácia do CBD na prevenção e na mitigação, né, na amenização, no alívio dos efeitos da doença de Alzheimer. Por isso, e aí eles voltam, né, formulações futuras de suplementos de CBD podem ser estrategicamente posicionadas para incluir indicações para prevenção e alívio da doença de Alzheimer, ampliando o seu repertório terapêutico. Então, voltando à pergunta que deu tema a esse episódio, né, que foi trazida, como eu já disse, por um participante aqui do nosso canal, né, será que os canabinoides podem prevenir a doença de Alzheimer? Bom, esse é um artigo de farmacologia pré-clínica, ele não está dentro daqueles artigos standard, né, que a gente faz pesquisa clínica, duplo cego, randomizado, mas ele tem uma importância muito grande também, porque ele traz vários parâmetros de experimentos com RNA-seq, né, estudos in vitro, estudos em vivo com animais de laboratório, ele mede muitas proteínas, a expressão dessas proteínas que estão envolvidas na doença de Alzheimer. Então, é óbvio que nós precisamos avançar, nós precisamos ter mais estudos clínicos, como esses que eu estou dizendo aqui. Mas, por hora, esse que nós temos, ele é muito importante, também ele não deixa de ter a sua importância, porque ele abre um novo horizonte de possibilidades, sim, para que a gente, numa população cada vez mais idosa, possa ter, né, essa longevidade também com qualidade, né? De alguma forma nos protegendo com relação a essas doenças neurodegenerativas. Então eu vejo como com muita relevância esse artigo aqui, tá? Então se vocês gostaram, por favor, curte esse episódio para que ele possa alcançar mais pessoas e eles terem acesso a esse conhecimento científico, e fique com a gente, porque a semana que vem, quarta-feira que vem, eu vou trazer um artigo muito, muito bonitinho, mostrando o quanto que o CBD pode ou não auxiliar cães durante viagens de carro, longas viagens de carro, e o estresse que isso pode gerar a eles e aos tutores, né, também. Então eu espero vocês lá.